Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Chegamos ao final de mais uma etapa do ano letivo, que é a nossa quarta etapa, e hoje nós faremos revisão de História. Como atividade de casa, vocês devem estudar as páginas que foi disponibilizado no roteiro. Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje? Governo Provisório. No dia 15 de novembro de 1889, depois da proclamação da República, um grupo, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, organizou um grupo provisório que durou até o ano de 1891. Observe a imagem. Algumas medidas tomadas nesse período foram a criação da primeira Constituição da República Brasileira, que ficou pronta em 24 de fevereiro de 1891. A criação da bandeira republicana no dia 19 de novembro. A criação do registro de nascimento e do casamento civil. A instituição do direito de todos os estrangeiros residentes no Brasil se tornarem cidadãos brasileiros, se assim desejassem. Então, essas foram as medidas tomadas nesse período do governo provisório. A Constituição de 1891, também chamada de Carta Magna ou Lei Maior, estabelecia que o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos pelos representantes do Congresso Nacional por meio de uma eleição indireta. Assim, no dia 25 de fevereiro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano Peixoto o vice-presidente. Então, a Constituição de 1891, que também era chamada de Carta Magna ou Lei Maior, ela estabelecia que o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos através dos representantes do Congresso Nacional, por meio de uma eleição indireta, onde o povo não participava. Então, no dia 25 de fevereiro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano Peixoto o vice-presidente. Primeira República, 1891 a 1930. A Primeira República começou depois do governo provisório e terminou em 1930. Nesse período, o Brasil foi governado por presidentes indicados principalmente pelos estados de Minas Gerais e São Paulo. Esses dois estados dominavam a vida política e econômica do país, já que tinham as maiores populações e as maiores rendas. Por isso, dizemos que o governo da Primeira República era oligárquico, uma vez que poucas pessoas ou famílias se revezam no poder. Foi uma época marcada pelo domínio dos coronéis. Então, a Primeira República, ela começou depois do governo provisório e terminou no ano de 1930. E durante todo esse período, o Brasil foi governado por presidentes indicados pelos estados de Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque esses dois estados, eles dominavam a vida política e econômica do país. Eram os estados maiores em população e maiores também em renda. Por isso dizemos que o governo da Primeira República era oligárquico. Durante a República Oligárquica,
Em geral, um presidente paulista era sucedido por um mineiro e um mineiro por um paulista. Esse esquema de governo era chamado de política do café com leite, porque em São Paulo plantava-se muito café e em Minas Gerais havia grande produção de leite. Então, durante essa república, esses presidentes eles ficavam se revezando. Uma vez era um mineiro e a outra vez era um paulista. E esse esquema de governo era chamado de política de café com leite. Por quê? Porque em São Paulo se plantava o café e em Minas Gerais havia uma grande produção de leite. Observe a imagem. Curiosidade. O coronelismo. Como elite endinheirada daquela época, os coronéis eram os grandes proprietários rurais com autoridade política e econômica na região. A figura do coronel predominava na vida social da região. Era patrão, padrinho de casamento, padrinho de batismo. No final das contas, todos tinham alguma relação com o coronel e deviam favores e obediência às suas determinações. Essa rede de favores fez parte do sistema de trocas que ficou conhecido como política dos governadores e funcionava da seguinte forma: na esfera municipal, em troca de verbas e benefícios, o coronel garantia os votos em seu curral eleitoral para eleger o governador. Por sua vez, na esfera estadual, o governador de estado, em troca de apoio político e financeiro, garantia os votos para a eleição do governo federal. Economia e política. Durante a Primeira República, o café continuou sendo a principal atividade econômica do país, mas o fato de o Brasil se destacar apenas na agricultura representava um atraso em relação aos outros países, principalmente os europeus, que vendiam produtos industrializados. Por isso, o governo incentivou a instalação de novas indústrias no Rio de Janeiro e em São Paulo. A chegada da indústria e a modernização do comércio, no entanto, efetivaram-se lentamente, pois não interessavam aos fazendeiros, que lucravam com a agricultura e a criação de gado. Então, durante a Primeira República, o café ele continuou sendo a principal atividade do país. Mas o fato de o Brasil se destacar apenas na agricultura, ele representava um atraso em relação aos outros países, principalmente os países europeus, que vendiam produtos industrializados. Então, o que foi que o governo fez? Ele incentivou a instalação de novas indústrias no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a chegada dessas indústrias se efetivaram lentamente, pois não interessavam os fazendeiros. Por quê? Porque eles lucravam com a agricultura e a criação do gado. Na Primeira República, também foram definidos os limites territoriais entre o Brasil e outros países. O responsável por isso foi o Barão do Rio Branco. Desde então, o Brasil apresenta a forma e o tamanho que tem atualmente. Observe a imagem. Inauguração do Palácio dos Correios em São Paulo, cerca de 1920.
Revoltas e conflitos. Durante a Primeira República, houve vários conflitos que resultaram em confrontos entre o governo e a população que era desprezada pelo poder público. Guerra dos Canudos, 1893 a 1897. A região que corresponde ao atual Nordeste brasileiro, especialmente o sertão, sofria com a miséria e com a opressão dos grandes fazendeiros que exploravam os trabalhadores. Neste contexto, jagunços e cangaceiros cuidavam da segurança dos coronéis e beatos pregavam a salvação pela religião. Então, essa foi a Guerra dos Canudos. Em 1893, no sertão da Bahia, havia uma comunidade chamada Canudos, que era liderada por Antônio Conselheiro, um beato que tinha virado uma espécie de líder religioso. Enquanto a população baiana sofria com a exploração promovida pelos fazendeiros e com a miséria, o povo de Canudos tinha conseguido se transformar em uma comunidade sustentável. Não havia donos de terra em Canudos e tudo pertencia a todos. A comunidade começou a prosperar e a atrair muitas pessoas. Canudos chegou a ter 5.000 casas e 30.000 habitantes. Porém, a prosperidade e a autonomia de Canudos começaram a incomodar os fazendeiros e padres da região, que pressionavam o governo para atacar a comunidade, com a justificativa de que se tratava de um lugar de fanáticos. Em 1897, em um último ataque com canhões, Canudos foi completamente destruída. Observe a imagem. Arraial de Canudos, desenho de Urtiga, cerca de 1895. E agora vamos ver a Revolta da Vacina, 1904. No início do século XX, havia um desejo dos governantes de tornar o Brasil tão moderno como a Europa. No entanto, as condições da cidade eram muito precárias. Não havia serviço de esgoto e as doenças se espalhavam, o que impedia que as cidades se desenvolvessem e que houvesse investimentos externos em nosso país. Para combater a febre amarela e a varíola, principalmente no Rio de Janeiro, o médico Oswaldo Cruz, a mando do governo, organizou uma campanha de vacinação geral e obrigatória. As pessoas irritadas e com medo em decorrência da falta de informação sobre o que estava acontecendo e da abordagem agressiva durante a aplicação da vacina, revoltaram-se contra a vacina coletiva. Observe a imagem. E agora vamos ver a Guerra do Contestado, 1912 a 1916. A população da região da fronteira entre Paraná e Santa Catarina sofria com a falta de regularização de posse de terras. O problema se agravou quando pequenos proprietários foram retirados de suas terras para a construção de uma ferrovia. Essas pessoas faliram e muitos trabalhadores ficaram desempregados. Foi então que os moradores da região, especialmente os caboclos,
decidiram se unir para combater o governo. Eles foram liderados por monges que afirmavam que aquela era uma guerra santa. E agora vamos ver o golpe de Estado e a Vera Vargas e a Era Vargas, 1930 a 1945. Na eleição presidencial de 1930, de acordo com a política do café com leite, o mineiro deveria ser indicado ao governo. No entanto, o presidente Washington Luiz apoiou outro paulista, Júlio Prestes, que venceu as eleições. A Aliança Liberal, que era formada pelos estados descontentes, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que havia indicado como candidato o gaúcho Getúlio Vargas, não aceitou a vitória de Júlio Prestes e organizou um golpe para assumir o poder. Esse fato ficou conhecido como Revolução de 1930. O golpe de Estado possibilitou a Getúlio Vargas tomar o poder em 1930 e governar o país até 1945. Seu governo costumava ser dividido em 3 fases. Quais foram essas 3 fases? O governo provisório, que durou de 1930 a 1934. O governo constitucional, 1930 a 1937. E o Estado Novo, que durou do ano de 1937 a 1945. Então, essa figura aí do lado é Getúlio Vargas. O governo provisório foi o período que se iniciou logo após o golpe de Getúlio Vargas, de Estado, promovido pela Aliança Liberal. A economia cafeeira estava em crise. Getúlio proibiu então a plantação de café por 3 anos e mandou queimar os estoques em armazéns com o intuito de tornar o café um produto mais caro. Nesse período, também criou o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação e Saúde e promulgou algumas leis trabalhistas. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, na qual os paulistas exigiam uma nova Constituição para o país. Então, esse governo provisório, ele se iniciou logo após o golpe que Getúlio Vargas deu no Estado, né? Então, a economia cafeeira, nessa época, ela estava em crise. E o que foi que Getúlio fez? Ele proibiu a plantação de café por 3 anos e mandou queimar todos os estoques que ainda tinham nos armazéns. Por que ele fez isso? Porque ele tinha o intuito de tornar o café um produto mais caro. Então, nesse período, ele também criou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação e da Saúde e promulgou algumas leis trabalhistas. Mas no ano de 1932, ocorreu uma nova revolução. Que revolução foi essa? A Revolução Constitucionalista, na qual os paulistas eles exigiam que fosse feita uma nova Constituição para o país. No governo constitucional, Getúlio Vargas promulgou a Constituição de 1934, que estabeleceu o salário mínimo e as férias remuneradas para trabalhadores, instituiu o voto feminino e determinou o ensino obrigatório e gratuito. E
agora vamos ver o Estado Novo, 1937 a 1945. Em 1937, Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, impediu que houvesse uma nova eleição para a presidência e iniciou uma ditadura no Brasil. Getúlio anulou a Constituição existente e impôs outra, que lhe concedia plenos poderes para governar o país. Nessa fase do governo getulista ocorreram o fim dos partidos políticos, a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para a fabricação de aço, o início da exploração do petróleo no Brasil, com a descoberta do primeiro poço na Bahia, a participação no Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, nessa fase do governo getulista, ocorreram todas essas situações. Com a implantação da ditadura, o país passou a viver um período de falta de liberdade e de severas perseguições políticas. Para censurar os meios de comunicação e fazer com que eles promovessem propagandas positivas do governo, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Para prosseguir as pessoas que criticavam o governo, foi criada a Polícia Secreta. Além disso, uma cartilha passou a ser aplicada nas escolas para tentar fazer com que as pessoas apoiassem a ditadura desde a infância. No início de 1945, em São Paulo, as pessoas começaram a se manifestar de forma mais organizada pelo fim da ditadura imposta por Vargas e pelos militares. O governo já estava enfraquecido e os militares, que ainda tinham poder, obrigaram Vargas a renunciar. No mesmo ano, Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente por eleições diretas, ou seja, pelo voto da população. Então, no início do ano de 1945, no estado de São Paulo, as pessoas começaram a se manifestar de forma mais organizada para que essa ditadura, que era imposta por Getúlio Vargas e pelos militares, acabasse. Então, o governo ele já estava enfraquecido e os militares, que ainda tinham algum poder, eles obrigaram Vargas a renunciar. Então, nesse mesmo ano, o Eurico Gaspar Dutra ele foi eleito presidente por meio das eleições diretas, ou seja, ele foi eleito pelo povo, pelo voto da população. Observe a imagem. Getúlio Vargas em evento oficial na data de entrada em vigor da consolidação das leis do trabalho que regulamentou as condições de trabalho no país. República Populista, 1946 a 1964. Com a renúncia de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra, em 1945, teve início, em 1946, outro momento da República Brasileira. Os presidentes passaram a ser eleitos pelo povo e o país adotou uma república democrática. Os principais acontecimentos foram a promulgação de uma nova Constituição em 1946, baseada nos ideais democráticos. Com isso, se restabeleceu a forma republicana de poder, com presidente, Senado e Câmara dos Deputados.
além da garantia de eleições com voto universal e secreto e a participação das mulheres. A criação da Petrobras, empresa de exploração de petróleo, no governo de Getúlio Vargas. A instalação da indústria automobilística no país. A construção da cidade de Brasília, nova capital do Brasil, inaugurada em 1960 no governo de Juscelino Kubitschek. Embora essas realizações tenham impulsionado o desenvolvimento econômico do país, elas não beneficiaram grande parte da população brasileira. Além disso, certos aspectos da ditadura permaneceram com o poder destinado ao presidente e à submissão dos sindicatos ao Estado. O retorno de Getúlio à presidência. Getúlio Vargas voltou ao poder em 1951, dessa vez eleito pelo voto do povo, mas uma grave crise política fez com que ele não permanecesse em seu mandato. Então ele voltou ao poder no ano de 1951 pelo voto direto do povo. Mas uma crise política fez com que ele não permanecesse no poder. Prestes a ser novamente deposto do poder, Getúlio Vargas suicidou-se. O fato ocorreu em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Ele deixou uma carta, testamento, que gravou na memória do Brasil a frase: "Serenemente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Então, essa foi um trecho da carta que ele deixou, que ficou gravada na memória de muitos brasileiros, na memória do Brasil. Com essa carta, Getúlio conseguiu mudar radicalmente a opinião negativa que a população tinha a seu respeito. Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Em 1956, Juscelino Kubitschek, também conhecido pelas iniciais JK, assumiu a presidência da República. O ponto mais marcante de seu governo foram as ações para promover o desenvolvimento econômico do país. Então, ele assumiu a presidência da República no ano de 1956 e também era conhecido pelas iniciais JK. Ficou famoso o lema 50 anos em 5. Por que 50 anos em 5? Porque Juscelino Kubitschek falava que o Brasil ia crescer equivalente a 50 anos em 5 anos, que foi o tempo de mandato. Então, segundo o qual o Brasil iria crescer o equivalente a 50 anos em apenas 5 anos, tempo de mandato de Juscelino Kubitschek. Brasília foi construída durante o governo de JK para ser a capital do país. Sua inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960. Em um de seus discursos, referindo-se à construção de Brasília, JK, deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé, inquebrantável em seu grande destino. No governo JK,
houve grande incentivo à entrada de empresas multinacionais no país, sobretudo no setor automobilístico. Embora a economia tenha crescido muito durante seu governo, esse crescimento custou ao Brasil muitas dívidas com outros países, além de queda da distribuição de renda. Então, no governo de Juscelino Kubitschek, houve muito incentivo, principalmente de empresas multinacionais. E, embora essa economia tenha crescido muito durante o governo de Juscelino Kubitschek, esse crescimento custou ao Brasil dívidas com outros países, além de queda na distribuição de renda. Como foi a construção de Brasília? Assista com atenção o vídeo a seguir. A construção de uma nova capital para o Brasil já estava prevista desde a Constituição de 1891. Nela foi incluído para esse fim um dispositivo que reservava para a União uma área de 14.400 km² no Planalto Central. Mas somente em 1956 é que a construção da nova capital foi aprovada formalmente pelo Congresso Nacional. O presidente Juscelino Kubitschek, determinado a iniciar as obras, promoveu um concurso público para a escolha do projeto urbanístico da cidade. Entre os 26 projetos apresentados, foi selecionado o do urbanista Lúcio Costa. Ele e o arquiteto Oscar Niemeyer, criador das edificações, foram os maiores representantes da arquitetura modernista no país. Vista do alto, a cidade se assemelha a um avião. Em suas asas, sul e norte, localizam-se as áreas residenciais e comerciais. Niemeyer e Lúcio Costa valorizaram os espaços para automóveis e projetaram grandes avenidas em linhas retas, como o eixo monumental e o eixo rodoviário. Brasília é organizada em setores e quadras específicos, como o setor comercial sul, a superquadra sul, o setor hospitalar norte e várias outras áreas de marcante funcionalidade urbanística e arquitetônica. Os pedestres circulam livremente em todas as quadras residenciais. Não há grades em torno dos prédios e a maioria dos blocos tem o térreo vazado. Na cabine do avião, localiza-se a Praça dos Três Poderes, onde estão o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça. Essas edificações, projetadas por Niemeyer, são mundialmente conhecidas. A construção de Brasília durou 3 anos e causou o deslocamento de uma grande quantidade de trabalhadores de outras regiões para o Planalto Central. Esses trabalhadores pioneiros ficaram conhecidos como candangos. No início de 1957, nos 4 principais alojamentos construídos no meio do cerrado, havia apenas 232 trabalhadores. Em poucos meses, 6 companhias de construção se instalaram ali, empregando aproximadamente 2.500 pessoas. Os contratos com as grandes empreiteiras aumentaram substancialmente os gastos do governo. Por outro lado, a transferência da capital intensificou a povoação da região centro-oeste. Apesar da exaltação geral em torno das obras, muitos não queriam que o Rio de Janeiro deixasse de ser a capital e criticavam a mudança, sugerindo que a intenção do governo era proteger e isolar o núcleo do poder. A inauguração da nova capital ocorreu em 21 de abril de 1960.
A data foi escolhida por ser o Dia de Tiradentes, um feriado nacional. Declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987, Brasília é o lugar onde é tomada a maior parte das decisões políticas e econômicas que afetam diretamente a vida de todos os brasileiros. A renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart. Eleito em 1960, Jânio Quadros governou o Brasil por 7 meses. Em agosto de 1961, renunciou à presidência. Em sua carta renúncia, justifica apenas que forças terríveis o fizeram sair. O vice-presidente João Goulart assumiu seu lugar e tentou regularizar formas sociais e econômicas para resolver a difícil situação em que se encontrava o país. A política de João Goulart desagradava a muitos setores da sociedade. A população pobre, que não se beneficiava com o desenvolvimento industrial em curso, mostrava-se cada vez mais revoltosas. As elites nacionais e internacionais que patrocinavam o desenvolvimento econômico desejavam que alguém contivesse essa população que ameaçava seus privilégios e sua estabilidade. Aproveitando-se desse insucesso do governo, os militares uniram-se para tirar João Goulart da presidência. Em 31 de março de 1964, depuseram o presidente por meio de um golpe e assumiram o governo. Iniciou-se, pela segunda vez no Brasil, um período de ditadura. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.